Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus amados, nossa igreja comemora 41 anos de vida. E uma coisa que nós devemos fazer uma pergunta é: qual a importância de uma igreja? Até que ponto ela é importante? Essa pergunta é feita porque muitos questionam isso. Eu já contei para os irmãos que na Holanda, num determinado lugar, numa região, uma vila, fizeram um levantamento. É vila, mas é bem populosa. Fizeram um levantamento lá do que a população preferia: que se abrisse uma escola, uma igreja ou um mercado. E disparado, o mercado ganhou pela população. Em segundo lugar, bem distante, foi uma escola, e em terceiro lugar, a igreja. É evidente que alguém que passa na porta vai olhar para cá e vai dizer que aqui é só mais uma religião que se reúne como tantas, como lá na frente tem mais uma, para cima tem outra, lá na praça tem mais uma. Então, o que são religiões? E aqui, na verdade, a importância disso, muitos chegam a questionar como irrelevante. Alguns acham que a gente atrapalha até o progresso do mundo, mas, olhando para esse texto, o que está em discussão é exatamente isso. Jesus está falando sobre a fundação da sua igreja. E não vai ser o mundo que vai dizer por que a igreja é importante. Nem mesmo o nosso conceito, porque ele pode variar. Para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vêm para o culto à noite, vai variar o grau do que a igreja representa na sua própria vida. Mas me importa o que Deus, e deve importar para cada um de nós, qual a importância que o Senhor dá a ela. Tá? E aqui é exatamente disso que estamos falando. É importante que o irmão se lembre que toda igreja local também começou com uma igreja local. Quando a gente entra para a teologia, nós vemos o diferenciamento que se faz da igreja invisível e da igreja visível. Não é isso? Da igreja local e a igreja universal de Jesus. A grande igreja de Jesus compreende, inclusive, aqueles que já morreram no Senhor. Estou falando aí até de alguns patriarcas nossos, como o rei Davi, Abraão. Eles são parte da igreja do Senhor. É o número dos salvos. E também temos incluído esses que estão vivos na terra e andando. Por isso que nós fazemos uma diferenciação entre igreja visível e invisível. Mas até a igreja invisível começou com uma igreja visível, com uma igreja local. Jesus está conversando com seus discípulos e ele fala a respeito de: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Me permitam usar essa palavra mais atual, porque é a mesma, né? O verbo grego é da ideia de construção. Então a gente fala edificar,
fica um pouco distante de nós. Geralmente edificar é uma coisa um pouco mais... Se a gente fala construir, parece que fica mais próximo. Então Jesus disse que ele estaria construindo sua igreja sobre essa pedra. Logo, debaixo da afirmação de Pedro, a igreja universal e invisível e triunfante do Senhor, ela nasce da igreja local que é feita aqui. Aqueles homens que estão morando no céu com Deus, de alguma forma cultuaram a Deus enquanto estiveram vivos na terra, entregaram o Senhor Jesus, falando de igreja, foram batizados. Então Pedro, Paulo, esses homens compõem uma igreja invisível da qual nós fazemos parte. E só os crentes fazem parte dela. Mas ela começou e ela precisou de uma igreja local. Todos os habitantes, todos os componentes dessa igreja invisível tiveram que fazer parte de uma igreja invisível e de uma igreja local. Portanto, a importância dela não pode ser medida só por aquilo que os nossos olhos veem. Não é só as suas razões porque você considera importante, ou outro porque ele não considera importante. Por que o outro desconsidera? Isso não tem peso. É preciso ter uma visão do invisível. É preciso ter uma visão da história. E aqui, no caso, Jesus falando com os discípulos, fala da sua igreja com uma visão de futuro. O escritor aos Hebreus diz que fé é isso. Que é certeza de coisas que nós não vemos. Então há uma realidade que está fora do alcance dos nossos olhos. Nós não conseguiremos penetrar nessa verdade, a não ser quando Jesus nos levar na glória, ou se Ele nos quiser revelar. Mas o livro de Hebreus diz que a fé também é a certeza das coisas que se esperam. Elas não aconteceram ainda. Então o homem do mundo secularista, algum tipo de pragmatista diria: o que não aconteceu não existe, não é real. Porém, se há uma promessa de Deus, querido, é real, porque o Senhor cumpre aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele disse, certamente Ele fará. Portanto, para nós é real sim. Se não temos o cumprimento da promessa, temos a promessa. E por isso é que a importância da Igreja Presbiteriana do Monte Sião só pode ser medida por Deus, que enxerga o visível e o invisível, que enxerga o passado, o presente e o futuro. E é disso que nós vamos falar aqui. Por que você tem que ter alta consideração pela igreja? Olhando nesse fato, nós precisamos entender tudo o que se passa aqui. O que está acontecendo, na verdade, é um momento crucial na história dos discípulos e de tudo que nós vivemos, da história do mundo. Aqui não se trata meramente da história da igreja, mas da história do mundo. Por quê? O que está acontecendo, o último versículo revela, Jesus disse que os discípulos não deviam contar para ninguém, não deviam tornar o que foi revelado só para eles como igreja. Que ninguém soubesse que ele era o Cristo. Então, aqueles discípulos deviam guardar esse segredo de que Jesus era o Cristo. O que isso significa? A gente está tão habituado, tem gente que pensa que, como tem pessoas que chamam João Paulo, né? Pedro Paulo, esses nomes que tem por aí, Jair Gustavo, né? Então, que Jesus teria dois nomes, Jesus Cristo. E, na verdade, Cristo é um título que foi dado a ele. Que para a gente entender esse título, nós temos que voltar lá na época em que estávamos no jardim. Não eu e você, porque a gente não era nascido. Mas Adão e Eva. Nós precisamos de voltar aos nossos pais. Porque o que aconteceu é que Deus estabeleceu um jardim. Um jardim numa região chamada Éden. A palavra Éden, meu querido, significa prazer. Então, toda forma de prazer foi Deus que deu. Todas as coisas que existem foi Deus que criou. Pecado é aquilo que nós fazemos em desacordo com o uso que deve ser feito das coisas.
Então, nós não podemos dizer que dinheiro é maldição, mas o mau uso do dinheiro consiste em pecado. Nós não podemos dizer que as alegrias, os prazeres, são pecado. As alegrias foram dadas por Deus. Porém, se eu vou ter um prazer usando uma coisa que não me pertence, algo que, na verdade, está fora da minha alçada, que não é meu, não me é permitido, isso se consiste em pecado e vai trazer dano. Por isso é que é proibido. Então, havia no jardim várias árvores frutíferas. Uma das árvores, porém, não era para que eles comessem, ainda que ela desse fruto, e não era porque tinha algum elemento químico naquela árvore que pudesse produzir algum tipo de experiência que Deus não queria. Era isso que o diabo queria que o homem pensasse. Mas a única especialidade dessa árvore é que ela era proibida, porque ela não foi feita para ser comida. Ela foi feita para existir como símbolo. Aquele fruto era símbolo da nossa submissão a Deus. Os animais comem dos frutos indistintamente. É possível que animais comessem daquela árvore. Porém, ao homem estava vedado, porque ela era um símbolo de que nós obedecíamos, que aquele jardim era de Deus. Era uma lembrança que eu posso usufruir de tudo que me der prazer, eu devo crescer e multiplicar pela terra, encher o planeta, cultivar, cuidar dessa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que foi esse planeta. Porém, me lembrando que tudo pertence a Deus. Qual era a demonstração? Qual era o símbolo de que pertence a Deus e uma demonstração de que eu entendia isso? Era somente não comer daquela árvore. É para esse papel que Deus havia plantado. Então, é nesse período que nós vemos surgir essa figura da curiosidade de Adão. E Adão já começa a pecar no seu coração, porque enquanto a serpente começa a conversar com Eva, Adão se cala. E aí ele deixa que a sua mulher transgrida. Tendo transgredido e não tendo morrido, ela leva ao seu marido o fruto e ele come também. Desobedecem os dois e deixam claro a Deus que ele não dominava completamente. Na medida em que eu tenho inteligência, eu poderia usar essa inteligência para não viver como os animais, fazendo todo o desejo e atendendo todo o desejo do meu coração, todo o instinto. A minha inteligência já é exatamente para eu perceber que nem todo prazer é saudável. Tragam isso para a nossa história de hoje e você vai ver que é só uma repetição. Alguns prazeres são lícitos e eu posso viver nele. Outros só são proibidos porque eles são danosos para a nossa vida, para a nossa sociedade, e por isso são proibidos. Mas Adão e Eva agiram como se fossem bichos, satisfizeram sua curiosidade, a sua soberba, aquilo que era agradável aos olhos, que parecia gostoso ao paladar, parecia mais importante. E o que isso tem a ver com o Messias? Tem a ver que porque eles desobedeceram, eles foram expulsos do jardim. Deus colocou na entrada do jardim, até que ele desaparecesse por completo, na entrada do jardim foram colocados 2 anjos. Esses anjos tinham espadas revolventes. E o homem não poderia voltar para o Éden. E depois ele perdeu esse caminho. Ele não sabe mais como chegar lá. Essa é a história do homem. Uma coisa que é importante que o irmão entenda é que esse trecho que nós lemos de Mateus 16, a partir do verso 13, tem a ver com o Éden. Porque Deus faz uma promessa para a mulher. Ele diz que uma semente da mulher, isso já é uma coisa curiosa, porque em nenhuma sociedade se encara que uma mulher tenha semente. Todas as culturas entendem que a mulher, hoje a moderna biologia diz que é praticamente 100% compartilhado, homem e mulher, na produção de filhos. Porém, as culturas todas entendiam a mulher como uma terra. O homem é que tinha semente, ele é que planta. Daí, semente vem da palavra latina semen, é a mesma palavra.
que é algo que só o homem possui. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear e tal, a palavra usada para semente era esperma. A palavra grega usada no Novo Testamento é essa. Portanto, sempre se acreditou o homem. Quando se fala a respeito de semente de mulher, isso, porque nós temos descendente, um descendente da mulher, está no singular. A descendência da serpente seria inimiga do homem e da mulher, da humanidade. Mas mesmo sendo inimiga, seria dominada por um descendente da mulher que salvaria a humanidade inteira do cativeiro. Porque agora, expulsos da presença de Deus e banidos, estariam à mercê do controle daqueles anjos caídos, representados na serpente. Então foi prometido para a mulher que um descendente dela pisaria a cabeça. Então, qual é o único homem que descende de mulher? Somente Jesus. Então, havia uma promessa de que um homem salvaria do cativeiro de Satanás, e aí nós nos tornaríamos aptos a voltar para o paraíso. Que há uma saudade no nosso coração, é isso que nós ansiamos. E depois os irmãos vão ver que a humanidade está dividida em duas filosofias a respeito do paraíso. Daqui a pouco eu falo delas. Mas o importante é ver isso. Esse descendente seria o caminho de volta. Na geração seguinte, no capítulo 4, nos é dito de um homicídio em que alguém mata o seu semelhante. Caim, um dos filhos de Adão, mata Abel. Ao que tudo indica, depois eu digo aos irmãos onde está a evidência, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos a implicação de que Abel era uma pessoa tão correta, tão humilde, que os pais pensaram, ele é o descendente, ele é o meu filho que vai me levar de volta para o paraíso. Ele que vai esmagar a cabeça da serpente. Parece que é isso. Quando Sete nasce, a gente percebe. Por quê? Porque a partir dali, eles estavam olhando para os seus filhos para saber qual daqueles filhos os levaria de volta para o Éden. Essa é uma esperança que nunca apagou do coração humano. E aí você tem o homicídio. Quando Abel morre, as suas esperanças morrem também. Por que a gente vê isso? Porque de alguma forma, Caim e seus descendentes, sabendo que já eram rejeitados de Deus pelos seus pais terem comido do fruto, e que agora mataram Abel, ele matou Abel. Então os seus descendentes fogem e constroem a primeira cidade, que na verdade não é cidade, é uma cidadela. Eles tinham medo, insegurança, moraram juntos para um proteger o outro e fizeram um muro em volta para se proteger de algum tipo de vingança. Eles estavam inseguros com respeito à sua vida. Viveram seus 800 anos por aí, mas eles tinham medo de ter interrompido a sua existência porque eram filhos de um assassino. Talvez aí venha a explicação. E você vê um outro grupo ser criado, uma outra filosofia. Nasce um outro filho para Adão, que se chama Sete. Sabe por que deram esse nome a Sete? Se alguém que gosta de inglês, qualquer um que tiver um dicionário, procura na sua casa o que significa a palavra set do inglês, o verbo set. Set é colocar em algum lugar. Você tem no seu computador uma alternativa, você tem que é reset, que a gente fala de resetar, não é isso? É colocar de novo. Então, set quer dizer colocar. Eva dá esse nome a esse filho porque diz, Deus me deu um filho para eu colocar no lugar de Abel. Eles olharam para Sete e olharam em Sete e falaram, esse filho vai nos levar de volta, deve ser ele, a semente bendita. E aí quando eles pensavam isso, aguardaram um certo tempo. Quando Sete mostrou que ia vingar, porque deixou um descendente, nasceu Enos, neto de Adão e de Eva, que Sete progrediu, que ele deu fruto. Os dois
passaram, Adão e Eva e possivelmente 7 hienos começaram a invocar o nome do Senhor. A tribo de Adão começou a invocar o nome do Senhor. Então você tem 2 grupos. Um grupo que está buscando produzir o paraíso na terra e um outro grupo que espera a redenção de levar de volta. São pessoas que vão aproveitar bem a vida. São pessoas que serão inteligentes, que buscarão o conhecimento. Mas são pessoas que esperam no Senhor. Os outros esperam em si mesmos. E nós podemos chamar da filosofia do desespero. Que de alguma forma você percebe esse pensamento de Caim está presente hoje na filosofia existencialista. Viva o momento agora. O futuro não tem relevância e nem o passado. Faça alguma coisa que faça valer a pena. Experimente todas as formas de prazer. Então, eu quero só que os irmãos deem uma olhada nos descendentes de Caim. Um deles teve a ideia de ter 2 esposas. Se ele tinha uma esposa servindo, ele falou assim, 2 disso deve ser melhor. Então ele tinha 2 mulheres, porque o que ele queria era o máximo de prazer. Um dos filhos de Caim inventou instrumentos, também está em Gênesis 4, inventou instrumentos, tipo enxada, facão, coisas desse tipo, que iam facilitar a vida deles na hora de plantar na terra. E com a tecnologia, com as ferramentas, eles teriam mais tempo para aproveitar a vida. E daí a ideia de fazer um paraíso. Também um dos descendentes inventou instrumentos musicais de sopro. Esse é o pai dos que tocam instrumentos de sopro e também de cordas. Foi inventado a música. A música inicialmente não era para o louvor de Deus. Inicialmente a música foi inventada para entretenimento. E percebam quanto o homem valoriza entretenimento. Se você perguntar se a pessoa prefere uma igreja ou um entretenimento, em geral você vai encontrar a resposta. É só sair num sábado à noite e ver quantos estão numa igreja e quantos estão meramente se divertindo. Veja se um homem que produz arroz, feijão, que dá comida para o povo, consegue enriquecer como um jogador de futebol, por exemplo. O futebol, querido, seja Barcelona, Real Madrid, é só entretenimento. Mas esses homens são milionários. O dinheiro que roda dentro do futebol, eu imagino que seja bem superior a PIB de muitos países. Porque é entretenimento. O homem perdeu a graça porque Deus não está mais presente entre eles. Então, ele criou deuses para si. E ele mesmo produz, ou esse Deus produz, o secularismo, produz prazeres indizíveis. E você tem várias matizes. Desde pessoas que vão ao estádio, que gritam o nome do time, você vai chegar a pessoas que estão usando crack hoje, porque creem que é a única coisa que explica e que dá sentido às suas existências. Então a tribo de Caim é aquela que não está esperando uma semente para levar de volta para o paraíso. A tribo de Caim é aquela que quer produzir o paraíso aqui agora. Que no nome simples você podia chamar dos baladeiros, né? São pessoas que não veem necessidade de igreja. Veem necessidade de produzir prazer para si mesmo. Fazer muito dinheiro para torrar o dinheiro com toda forma de prazer. Esses são os da tribo de Caim. Que o homem tem tanto direito à felicidade, que se o caminho para a felicidade dele, o seu próprio paraíso, for mudar de sexo, ele muda de sexo. Tanto homem quanto mulher. Com o uso de hormônios, afetando a sua natureza e, quando eu falo da alma, agredindo sua própria identidade. Eles estão agredindo a própria criatura de Deus, que são eles. Então, quando partem para esse caminho, é porque entendem que precisam ser felizes e nada pode impedi-los de fazer. Só que nós temos a tribo de Sete, que tem um outro pensamento. Que dizem, não adianta fazer o paraíso aqui. Primeiro nós não vamos conseguir. Mas tem o seguinte,
O que adianta o paraíso sem Deus? Adão e Eva sabiam que a grande graça do paraíso era Deus. Então, o que importa se eu vou ser feliz ou não? O que eu preciso é do Senhor. E esses invocam o nome do Senhor. Não fizeram instrumentos, não geraram a tecnologia. Né? Por quê? Na verdade, eles estavam na terra entendendo que voltariam para o paraíso qualquer dia. Aquele paraíso que tinha 2 anjos com espadas na porta para impedi-los de entrar. O sinal lhe seria aberto. O que essa história que eu contei, que eu relembrei, porque os irmãos conhecem bem, tem a ver com essa conversa de Jesus com os discípulos? Tem tudo a ver. Porque essa conversa que Jesus tem com os discípulos, Jesus sai para Cesareia, vai um pouco mais distante da onde estava fervilhando uma conspiração para matá-lo. Jesus se afasta com seus discípulos e aí numa conversa, curiosidade, Jesus faz uma pesquisa de opinião. Ele queria ouvir os discípulos. Jesus era muito bom de didática. Ele perguntava e as pessoas aprendiam com as próprias respostas que davam. Então Jesus faz uma pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aqui está uma prova de que eu não preciso que a sociedade valorize a minha igreja para que eu valorize também. Que eu não preciso que os membros da igreja valorizem sua própria igreja para que eu valorize também. Porque os homens medem-se por aquilo que eles enxergam e pela limitação da sua própria mente decaída. E aí Jesus pergunta. Aqui não é pergunta da importância da igreja, é a importância de Jesus. E parecia elogioso o que faziam. Colocaram Jesus no livro dos profetas, olha só. E Jesus não se alegrou com isso, não. Mas percebam bem, quem os homens dizem que eu sou? Quem as pessoas, fariseus, seja lá mais, quem eles acham? Essas pessoas que me seguem. E os discípulos disseram, eles acham que o Senhor é João Batista. Aquele que foi decapitado, né? Outros dizem que o Senhor é Elias, porque Malaquias falou que Elias viria preparar o caminho do Senhor, do Messias, do Cristo. Então o Senhor é o preparador, seria Elias. Tanto João Batista quanto Elias tinham a mesma função, o Elias que Malaquias falou. Então, o homem que prepararia o caminho para a semente de Eva que pisaria a cabeça da serpente. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Olha o nível que colocaram Jesus. Queridos, sem empobrecer demais Jesus. Como se Jesus estivesse no nível dos profetas. Pode ser que você e eu achamos isso dito para nós como um grande elogio. Porém, para Jesus não é. Porque Jesus diz aos discípulos, tá bom, as pessoas dizem isso de mim. Agora vocês que convivem comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aqui está a resposta de Pedro, falando em nome dos discípulos. Porque na medida que viram os milagres de Jesus, ouviram os ensinos de Jesus, o Espírito Santo lhes abriu os olhos. Então, ninguém no mundo vai entender a importância da igreja, a não ser os discípulos de Jesus, porque foi revelado pelo Pai. Alguns desprezam a igreja, mesmo sendo membro dela. Mesmo sendo membros dela, eles rejeitam a igreja. Na própria vida deles, eles têm uma vida que negligenciam e colocam em terceiro, quinto, sexto lugar. É o meu pontinho que eu vou bater para poder entrar no céu. Mas não vem mais nada além disso. E ali é que nós precisamos ver que a importância da igreja está demonstrada por Jesus, porque quando falam que ele é o Cristo, aí ele começa a falar da igreja. Então Jesus diz assim, e vocês dizem que eu sou o quê? Quem eu sou? Jeremias? Elias, profeta? Pedro passa na frente e diz, tu és o Cristo. Cristo, queridos, tem a ver com uma palavra muito conhecida nossa, porque estamos no contexto do Brasil. Você ouviu falar da palavra crisma? Crisma é ungir com óleo, não é isso?
Dali que o grego tem crisma. E aquele que recebe a unção é chamado de Christos. Não é como o nosso K, não. É mais da garganta. Christos. Então ele é chamado de Cristo por isso. É o ungido de Deus. No português, ungido. No grego, porque o mundo inteiro esperava a chegada desse Messias, muitos sem acreditar, mas sabiam, vamos chamar assim, da lenda judaica, de que viria um rei de Israel que governaria os povos, que estabeleceria justiça e paz, e ele mataria todos os ímpios da terra, os homens que praticam justiça, todos os reis perversos seriam banidos, e haveria um rebanho e um só pastor. Essa promessa se espalhava pelo mundo, que haveria um tempo de fartura, de um paraíso na terra, porque um homem especial governaria sobre a terra, um judeu, rei dos judeus. Essa era a notícia que o povo de Israel, que por várias perseguições acabaram morando em vários lugares do mundo, tinha judeus em Roma, tinha judeus em Tessalônica, como nós vimos em Atos, tinha judeus em Corinto, tinha judeu em Atenas, tinha judeu em tudo que é parte do mundo. E essa promessa se espalhou. É por isso que os magos do Oriente vieram conhecer o rei dos judeus, Salvador. Por que os magos do Oriente? Porque lá essa notícia chegou. Quando apareceu a estrela, eles souberam que aquela estrela os conduziria para conhecer o Salvador. Então, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, aquilo foi fundamental na história dos apóstolos, porque ali houve uma guinada. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha os livros de teologia que nós temos hoje, que dizem que Jesus era filho de Maria, mas era só adotivo de José. Não tinha o Novo Testamento composto por eles mesmos. Mas Pedro sabia que Jesus era filho de Deus. O que ele viu levou ele a pensar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus de Israel. Deus vivo, querido, é só uma distinção. É por isso que Deus condena a idolatria. Porque as pessoas adoram estátuas que estão mortas. Que se chover, você tem que tirar da chuva. Se o sol estiver quente, você tem que tirar do sol, tem que limpar da poeira. Essas estátuas são, na verdade, produtos das nossas próprias mãos. E a Bíblia repleta, do começo ao fim. É interessante notar a rebeldia, a insistência de algumas pessoas de dizer que são cristãos e são idólatras ao mesmo tempo. Porque não há nada no cristianismo que possa alimentar. Pelo contrário. Então, quando dizem o Deus vivo, é porque esse Deus não tinha estátua dele mesmo. Ele não permitia que se fizesse uma imagem, porque ele estava presente pessoalmente com o seu povo. Daí, toda a indicação, toda a demonstração de que o nosso Deus é um Deus vivo. Os deuses dos povos são ficção, são deuses mortos. E esse Deus vivo tem um filho. E esse filho agora está diante de Pedro e dos apóstolos. E daí é que vem a palavra de Pedro, querido, nos direcionando, dizendo: eu sei quem tu és. Eu sei quem você é. Você é o Cristo, o Messias. Aquela semente de Adão que vai pisar a cabeça do nosso inimigo que nos domina e que vai levar cativo o cativeiro e vai nos libertar. A grande promessa que Adão e Eva olhavam nos seus muitos filhos, nas centenas de descendentes que eles produziram, os 900 e tantos anos de Adão, era uma população muito grande. Então eles estavam olhando para aquilo e olhando entre eles: quem será esse que vai nos levar de volta ao paraíso? Agora está dito aqui, Pedro está dizendo: é o Senhor que é o caminho de volta. Só há um caminho, e é o Senhor o caminho. Tu és o Filho do Deus vivo. Imagina a declaração de Pedro. Um judeu dizer que um homem era filho de Deus seria uma profanação, a menos que fosse Jesus. Porque ele era realmente filho de Deus. A semente que estava no ventre de Maria foi colocada por Deus. Deus colocou aquela semente. Por isso ele era filho de Deus.
Daí, é com essa colocação que nós podemos perceber que aquilo que foi esperado, a grande esperança, a alegria dos homens, como diria o compositor, é Jesus. E agora Pedro está dizendo, eu estou diante dele, do que a humanidade inteira espera, dos que vão nascer na esperança de redenção, é o Senhor. Está aí explicado por que quando se construiu o tabernáculo e mais tarde o templo, havia o altar onde o cordeiro era imolado. Depois que o cordeiro era imolado, o sangue era levado para o Santo dos Santos, para ser derramado sobre a tampa da arca. Não é isso? E o que é que o sacerdote via, queridos? Qualquer dia nós vamos conversar a respeito do tabernáculo e do ritual, porque ele é muito interessante. O sacerdote, antes de fazer o sacrifício, ele tinha que ir lavar a mão nas águas purificadas, águas limpas, de uma bacia de bronze polido. Por quê? Por que o bronze tinha que ser polido? Porque Deus acha bonito? É porque esse era o espelho da época. O espelho que Paulo fala, vemos vultos. É porque, na verdade, eles não tinham espelho de vidro. Era um bronze tão polido que você tinha uma noção de que você estava vendo. Até dava para ver se o cabelo estava despenteado. Você não via muito bem. Porém, se você coloca água em cima do bronze polido, é como vidro. Aí reflete direitinho o seu rosto. Então você imagina o sacerdote vai lavar as mãos e olha para a cara dele. Por que ele tinha que lavar as mãos? Ele olhava você, esse pecador, esse homem perverso, você é um safado. Desculpe o termo baixo. Mas era isso que o homem pensava, olhar. Como que você vai oferecer sacrifício a Deus sendo quem você é? Olha para a sua cara, rapaz. Você é um homem. Só que quando o homem lavava as suas mãos e fazia um sacrifício por si mesmo, ele ficava apto a entrar na presença de Deus. Aquele caminho que os filhos de Caim, aquele paraíso que eles tentaram construir na terra, e estão tentando ainda, o acesso foi aberto. O que é que ele via quando ele caminhava com o sangue? Lembra do véu que se rasgou de cima a baixo, que impedia a passagem? O que é que estava desenhado nesse véu? Pintado. Muito bem pintado. Isso é uma coisa linda. Na cortina, no véu que se debruçava e que impedia a passagem para o Santo dos Santos, tinha o desenho de 2 anjos sem espada. Porque agora aqueles anjos estavam ali, simbolicamente, para receber o homem no Santo dos Santos, no lugar de Deus. Porque o cordeiro tinha morrido, agora não havia mais pecado do homem. E um sacerdote, que representava também Jesus, ia entrar para oferecer o sacrifício lá dentro, derramar o sangue, fazer a propiciação. Propiciação é tornar uma coisa favorável. Eu estou contra você e fico propício. Então a tampa da arca era chamada de propiciatório. No grego era hilasterion, que tinha exatamente o mesmo sentido. Propiciatório. E você derruba o sangue sobre a arca, isso se chama propiciação. Deus está contra o povo e Deus fica a favor do povo. Ele fica propício. Por isso é que se chamava propiciação. Então, quando eles entravam, eles vinham 2 anjos, não com espadas, porque os anjos não estavam ali para impedir, mas para dizer para nós, vocês são bem-vindos. É por isso que quando Jesus morreu, o véu se rasgou e os evangelhos ainda dizem, de cima a baixo. Não foi alguém que chegou, e não era véu como você pensa, um tecido fino, era tecido grosso, tipo uma lona, uma cortina, muito, muito forte. Se um homem com uma espada podia talvez rasgar de baixo para cima, mas ele foi rasgado de cima a baixo. Quando Cristo morre na cruz, o caminho está aberto. Nada mais impede. Ele abriu um novo e vivo caminho, como diz a Epístola aos Hebreus. E agora nós podemos entrar na presença de Deus. Jesus é o caminho de volta para o paraíso e para Deus. É por isso que é tão importante a igreja. Porque é a igreja que vai proclamar ao mundo, vai ensinar ao mundo sobre isso.
E aí, de volta, as pessoas que creem obtêm acesso a Deus e ao paraíso dele. Então é importante, querido, que você se lembre disso, que alguns estão na tarefa frustrada de produzir um paraíso na terra. Um paraíso que você não dependa de Deus e pode ignorar as ordens de Deus. Deus disse que certas coisas não são certas. E nós abandonamos o que Deus diz e fazemos o que bem queremos. Eu quero só saber se essa sociedade está funcionando. Se a filosofia de Caim, se o existencialismo leva a algum lugar. Leia os jornais e veja o nível de violência que o nosso país chegou. E o Brasil ainda está bem. Pensem nos países da África. Pensem nos países da Ásia. Que você não tem nem direito de pensar em religião. Aqui no Brasil, nós temos essa chamada liberdade religiosa, não é porque os pensadores chegaram a essa conclusão e produziram uma Constituição correta. Você está errado se pensar assim. Vá na história e vai ver que isso foi conquista dos protestantes que criam na Bíblia. Quando perguntaram para a igreja presbiteriana da Filadélfia, perguntaram para a igreja da Pensilvânia, vocês serão a religião oficial dos Estados Unidos? Eles disseram não. Vocês serão a religião favorecida, como os holandeses favoreciam a religião reformada? Os escoceses, o presbiterianismo, perguntaram para eles disseram também não. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. A separação de igreja e Estado não nasceu na cabeça de nenhum socialista, querido. Nasceu na cabeça dos teólogos. Martinho Lutero viveu, quando católico, debaixo. A igreja mandava no Estado. Quando ele produziu a reforma protestante, ele inverteu. Ele dizia que o Estado mandava na igreja. Que a igreja devia respeito ao rei e, portanto, a igreja devia, Martinho Lutero dizia, ser dominada pelo Estado. E Calvino discordava dele, ensinou na Suíça, e aí o mundo inteiro abraçou, porque a reforma alemã de Martinho Lutero ficou restrita quase que só à Alemanha, Áustria e alguns outros países, mas a reforma de Calvino alcançou o mundo inteiro, inclusive o Brasil chegou de ser tocado por eles na invasão francesa, a cartas de João Calvino, o seu amigo que estava aqui no Brasil. Então veja só, da onde veio a ideia de separação igreja e Estado? João Calvino disse, eles são interdependentes. A igreja vive para o Senhor Jesus e faz o seu papel. O Estado trabalha para o Senhor Jesus e faz o seu papel. A igreja fiscaliza o Estado e o Estado fiscaliza a igreja. Mas eles são iguais e separados. Por serem calvinistas, os americanos adotaram, puseram em prática o que Calvino ensinou na Suíça. E aí nasceu a República Americana e os Estados Unidos da América. Não é à toa que o primeiro nome do Brasil foi Estados Unidos do Brasil. Porque nós estávamos copiando a forma de governo deles. Que não nasceu na política, nasceu nas igrejas. A política só se apropriou. E a partir daí, é o que vocês estão vendo. Então essa é uma sociedade que não funciona. Porque eles querem tudo o que Deus criou, o que Deus fez, e acham que isso é suficiente sem Deus. Vamos fazer um paraíso. Nós queremos construir um paraíso aqui. Vamos fazer pesquisas genéticas e descobrir como podemos dar ao homem vida eterna. Ressuscitar o homem. Só que essa é uma sociedade que não funciona, que está, na verdade, debaixo do maligno. E a violência e as atrocidades que o homem comete são suficientes para dizer que a filosofia de Caim, o existencialismo e o hedonismo, a ideia de viver pelo prazer, é uma filosofia furada. Eu tenho que viver para servir. Eu tenho que entender que eu estou nesse planeta aguardando a ressurreição, o novo céu e a nova terra.
mas que não é meramente para eu ficar parado observando tudo. É para eu, enquanto isso, espalhar a notícia. Se Jesus proibiu, agora não está proibido mais. Podem dizer para o mundo inteiro que Jesus é o Messias. Ele era o filho que Eva esperava e que a humanidade aguardou o tempo todo, aquele que pisou a cabeça da serpente, ainda que ela lhe tenha mordido o calcanhar, mas ele esmagou, ele destruiu e venceu Satanás. Essa é a importância da igreja. Observem bem algumas coisas que, só para ter ideia, pastor, pisar na cabeça da serpente significava isso? Eva entendeu dessa forma? Eu quero só que os irmãos leiam Efésios 4, que Paulo cita um texto de Salmo e ele diz: tendo levado o cativo ao cativeiro, concedeu dons aos homens. Se você interpretar, Paulo está fazendo uma tradução interpretativa do texto, é uma tradução dele. Paulo conhecia muito bem o hebraico, muito bem mesmo, e conhecia bem o grego. Então, quando ele faz a tradução, ele se dá ao luxo de colocar a interpretação e não uma citação, porque no Salmo você vai ver: tendo levado cativo o cativeiro, recebeu os homens como presentes, como dádivas. É isso que o Salmo diz. Porque quando um rei dominava uma cidade, ou um general, ele ia para um lugar alto e as pessoas traziam presentes para não serem mortas. E davam inclusive escravos que eles tinham, que era propriedade dele, para o Senhor. Então, escravos e dinheiro e tudo era o despojo da batalha que ele dividia com os seus soldados. Porém, a interpretação de Paulo diz que quando nós fomos levados como escravos, que Satanás foi vencido e por isso teve que nos entregar, Paulo diz que ele distribuiu dons aos homens. Não que ele recebeu homens como presentes, mas que ele deu presentes aos homens. E aí Paulo diz: por isso Deus distribuiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4. Então Paulo está dizendo que a profecia se cumpre com a igreja, que os escravos vieram todos maltratados, às vezes com cicatrizes, com o rosto cansado, suado, para ser entregue, talvez para serem mortos pelo novo rei. Só que esse novo rei, quando recebe, pega o despojo e diz para eles: vocês são livres e herdeiros de tudo que eu conquistei, podem levar. E aí essas pessoas se apropriam desses presentes que são dados e distribuem entre si. Isso se chama igreja. Veja se não é isso que Paulo diz, que a igreja é exatamente isso. Um grupo que cresce para o conhecimento de Deus, que não é mais levado como meninos por vento de doutrina, porque o que eu recebi do Senhor, eu estou dando à igreja, o que a igreja recebeu do Senhor está dando a mim. Então, nós compartilhamos. A ideia de igreja é extraordinária, queridos. Jesus nunca pensou em conquistar o mundo pela evangelização pessoal dele, pelos milagres que ele fazia. Ele guardou tudo isso para a igreja fazer. Ele estava restrito à casa de Israel, porque era esse o objetivo dele. O objetivo de Jesus, que a igreja espalhasse essa notícia do mundo. É por isso que ele disse para Pedro: eu te dou as chaves. Ele está dando para um homem as chaves do reino dos céus. Se você vê no capítulo 19, você vê que foi dada à igreja, não a Pedro. Mas que os outros apóstolos também receberam essa chave. A chave é o conhecimento do Evangelho. O que eu conheço, eu compartilho. E por isso pessoas têm entrada no céu. Tá? Depois eu conto a história pessoal minha. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos de 3 motivos que temos aqui, porque temos que valorizar a igreja. Primeiro, que o alicerce é Jesus. Ele é a pedra sobre a qual será fundado. Não é Pedro. Tá? Pedro nunca foi papa. Pedro diz no capítulo 1 da sua carta, ele diz que Jesus é a pedra, rejeitada sim pelos homens, mas preciosa para Deus. É Jesus a pedra. Por isso que aqui, talvez no latim não seja fácil, mas no grego é bem simples. Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é Pedro, pedra, uma pedrinha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então a igreja não está alicerçada sobre Pedro.
mas está alicerçada sobre a afirmação que a igreja sempre vai dizer: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Você quer ver essa afirmação de outro jeito? Quando Jesus define vida eterna. João capítulo 17, verso 3, Jesus diz na sua oração: e a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu acho que nós precisávamos ter um slogan oficial nosso, né? O muçulmano, quando nasce o bebê dele, eles dizem no ouvido da criança, em árabe, né? Muitas vezes em árabe, mas dizem para a criança que nem sabe falar ainda. A primeira frase que a criança escuta é: só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Essa é a frase que o árabe fala no ouvido, a primeira frase que uma criança escuta. É mais ou menos isso, imitando o povo de Israel, que tinha uma frase também, que tem até hoje, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ou seja, não há outro Deus. O único Deus que existe é o nosso. Ouve Israel. Essa era a grande verdade. Pois o cristianismo traz isso. Só há um Deus. E só há um caminho para chegar a Ele, que é o próprio Filho. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus. E ao teu filho, a Jesus, a quem tu enviaste. São palavras do próprio Jesus definindo o que é a vida eterna. Essa chave a igreja tem na mão. Esse segredo que os discípulos tinham que guardar, agora eles podem dizer amplamente em qualquer lugar que chegar, eles devem dizer: há um caminho para o paraíso. Mais 80, 90 anos você já vai estar morto. Nenhum de nós aqui, né? Deus queira que eu esteja errado de algum de vocês, mas eu posso dizer que não viverão mais 90 anos. E para onde nós vamos? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e quando ele estava no terceiro céu, ouviu coisas invisíveis e tal. 1 Coríntios 12, leia lá como ele chama o terceiro céu. E este homem, estando no paraíso, sabe aquele paraíso que estava fechado, que os homens estão tentando produzir, dar graça e sentido para a sua existência? Nós vamos para ele sem esforço. Bastou o esforço de Jesus. Ele nos concedeu de graça. E Paulo esteve lá e chamou de paraíso, porque lá. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? Você lembra? Disse: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Aonde, queridos? No paraíso. Os anjos agora estão na porta para receber-nos. Jesus conta da morte de Lázaro, que era um mero mendigo, mas era criatura de Deus e amado do Senhor. Lázaro, a gente fica curioso, de onde vem o nome Lázaro? É um nome derivado do nome Azarias. Lembra de Azarias? Ezer, de Ebenezer, quer dizer ajuda. Então, Lázaro pode ser alguém que foi auxiliado pelo Senhor. E Lázaro tinha esse nome. Estava lá, doente. Quando ele morre, Jesus conta que os anjos do céu vieram buscá-lo. Quando a gente morre, ninguém vê isso. As pessoas estão à nossa volta desesperadas que estamos morrendo e tal, mas nós estamos vendo uma coisa que eles não enxergam. A gente vê anjos. Os anjos que vêm nos buscar. Os anjos que foram colocados para impedir nossa entrada no paraíso, agora vêm buscar por causa de Jesus. Então, se Jesus é o fundamento da igreja, quem sou eu para dizer que igreja é secundário? Que igreja não é importante? A igreja é imprescindível. Eu não sou crente em Cid Moreira, Boechat, seja lá quem for, da televisão, Faustão. Eu sou crente em Jesus. Se esses homens não veem importância na igreja, é problema deles. Jesus me revelou, como revelou para Pedro, que igreja é fundamental. E a igreja local é a única manifestação que eu vou ter da igreja invisível. Se eu rejeitar a igreja local, se eu não estou contente com essa, eu vou para outra. Não gostei muito dessa teologia, eu vou passar para aquela. Eu não estou levando a sério, eu tenho que perguntar: Senhor, onde o Senhor quer que eu te sirva? E Deus me mandar para uma igreja, eu disse: Senhor, mas a teologia deles não é boa.
E Deus vai me responder, então ensina para eles a boa teologia. Eu estou colocando para você ser dissidente, até para ser perseguido. Mas vamos resgatar a igreja, tanto na sua importância. Essa tarefa sua, meu querido, resgatar a igreja na sua importância e na sua pureza. Se Jesus é o fundamento da igreja, quem sou eu para dizer que ele é secundário? Mas há uma outra coisa, ele diz, eu construirei. Então eu descubro que essa igreja está sendo construída por Jesus. Ou seja, quem não está ajudando Jesus está atrapalhando. Não é assim? A ideia que Jesus nos dá é que os tijolos são postos, você vai lá e derruba. Como ao exemplo, quando você mesmo é negligente, quem estiver chegando vai ser negligente como você. Vai imitar você. Eles não veem Jesus, ele vem em você. Então, por isso Paulo disse para Timóteo que ele devia ser modelo para os fiéis. Isso não é uma palavra para os pastores, querido. É para todo crente. Seja modelo dos fiéis. Eles vão imitar você. Então você tem que ser correto o máximo que puder. Porque essa igreja Jesus está construindo, ele diz, quem comigo não está juntando, está espalhando. Então, não são os homens, nem a própria igreja que vai dizer da sua importância. É Jesus que está dizendo. Se é Jesus que está construindo, eu tenho que colaborar. Com maior alegria eu colaboro nos 40, 60 anos que me sobram. Enquanto tiver uma gota de energia, eu estarei servindo e tentando edificar, e num português mais simples, construir junto com Jesus essa igreja. Tu és Pedro e sobre Pedrinha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Outra coisa que me chama a atenção, Jesus diz minha. Então Jesus não somente está no fundamento, Jesus não somente é aquele que constrói a igreja, mas ele é o dono da igreja. Não sou eu que estabeleço os valores da igreja, eu tenho que me submeter aos dele. Eu não posso gastar o dinheiro da igreja como eu bem entendo, ou como nós acordamos aqui. Não, assim é melhor, assim é pior. Eu tenho que fazer o que Jesus quer. Você precisa fazer o que Jesus quer. Porque a igreja é dele. E se eu sou igreja, eu sou dele. As nossas relações interpessoais, elas têm que obedecer às normas de Jesus, não as do mundo. Se os homens me fazem coisas, eu não sei perdoar. Aí diz Leighton Ford, foi Billy Graham, eu acho que disse isso. Bom, se você não sabe perdoar, seria muito bom que você aprendesse a não pecar. Porque Jesus diz que ele perdoa na medida que perdoamos os nossos devedores. Temos que aprender. A sociedade está doente e a cura para a sociedade é a igreja. É uma outra sociedade dentro dessa, que vai servir de modelo. E os países que copiaram a igreja para a sua sociedade foram países altamente bem-sucedidos. É de lá que vem o respeito aos valores humanos. Aí hoje se fala direitos humanos. De onde nasceu isso? Das igrejas. Nasceu das epístolas de Paulo. Então não pense você, onde é que começa direitos humanos? Quando Moisés desce com uma lei, ele era chefe do povo, mas ele tinha que obedecer a essa lei, portanto ele era um igual. Então não foi a França que inventou igualdade, fraternidade e liberdade, não foi a França que inventou. Eles imitaram. E são valores cristãos. Tudo isso eu estou dizendo, querido, para mostrar isso. E a igreja é importante também porque é ela que tem a chave do reino dos céus. Nós é que temos o conhecimento. Me lembro de ter entrado uma vez no ônibus e encontrei um conhecido meu da primeira igreja. Há muitos anos atrás, eu estava no seminário. Eu disse para ele que estava no seminário. Ele disse, eu quase fui também. Era um rapaz muito inteligente. Ele disse, eu quase fui também. Mas depois eu descobri que esse negócio de igreja não tem importância, não. Falei, é? Falou, o importante é você com Deus. E eu disse para ele, ele falou assim, e você segue o quê? Ele falou, eu sigo a Bíblia. Basta eu, Deus e Bíblia, eu já está completo, eu não preciso de igreja. Eu falei, que interessante. Eu falei, interessante, estou vendo essa sua Bíblia, ela está em português? Eu, tá.
Falou, então você não é crente em Jesus, você é crente em João Ferreira de Almeida. Aí ele assustou comigo. Como assim? Porque João Ferreira de Almeida traduziu do grego e do hebraico. Paulo escreveu em grego, Davi escreveu em hebraico. Você só tem uma Bíblia em português na sua mão porque existe uma igreja. Você sabe quem foi João Ferreira de Almeida? Foi um rapaz que foi evangelizado pela igreja. Ele era português de nascimento, mas foi evangelizado pelos holandeses. E quando ele conheceu o evangelho, ele diz, o meu povo precisa conhecer a Bíblia. Isso é maravilhoso. E aquele rapaz, que ali convertido com seus 14 anos, 16 anos mais ou menos, ele já começa a estudar e aprender os idiomas bíblicos para poder traduzir. Esse homem gasta a vida dele inteira traduzindo, porque não é como hoje, que você tem todo esse equipamento e bibliotecas. João Ferreira de Almeida tinha muito pouco na sua mão, mas ele tinha muito conhecimento e era inteligente. Aquele português traduziu, e em 1681 o Novo Testamento estava pronto. 681, viu? O Brasil tinha 181 anos quando o Novo Testamento de Almeida ficou encerrado, para poder evangelizar os povos de língua portuguesa. Ele começa a traduzir o Antigo Testamento, mas morre quando ele estava traduzindo o livro de Ezequiel. Seus discípulos, seus alunos, que aprenderam com ele grego e hebraico e outras matérias, traduziram o restante da Bíblia que você tem hoje. Quem é que sustentou João Ferreira de Almeida para fazer a tradução? A igreja. A igreja bancou Almeida. A igreja bancou a publicação. A igreja coloca Bíblias na mão do povo. Então que história é essa? Eu não preciso de igreja. Basta eu, Deus e a Bíblia. Pois você já está usufruindo do que a igreja ensinou. Sem a igreja não há salvação. Vejam bem, não estou dizendo que a igreja que é salvadora. Estou dizendo que os mensageiros de Deus hoje na terra são os membros da igreja. Até aqueles que estão calados estão sendo maus mensageiros. Aqueles que não dão exemplo de vida estão sendo maus mensageiros. Mas se são crentes em Jesus, são mensageiros. Bons ou ruins, somos nós. Quem dera todos fôssemos bons. Vamos lutar por isso. Então, queridos, na realidade não existe essa história. Aqui. Saiba disso. Isso é determinação de Jesus. A igreja está simbolizada na ceia. Digamos que entre na nossa igreja, né, aquela senhora chamada Dilma Rousseff, que é presidente do Brasil, lá fora. Aqui dentro nós temos um rei. Se ela quiser tomar da ceia conosco, vai ter que se dobrar diante da igreja e ser batizada. Não porque nós queremos dobrar as pessoas, mas qualquer cidadão no mundo, qualquer rei que quiser tomar da ceia do Senhor, quiser experimentar a graça de Deus, vai ter que ouvir e se submeter à igreja. Portanto, nós precisamos sim lutar e zelar para que a nossa igreja seja pura e que entenda a sua importância na história. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Se Jesus fala isso, quem é você? Quem são os jornalistas? Quem é a televisão para dizer o contrário? São instrumentos do maligno para que a gente fique tímido, encolhido nas nossas casas e não proclamemos o Evangelho de Jesus. Por isso, queridos, eu quero contar uma história para encerrar aqui, de um rapaz. Ele tinha de 15 para 16 anos de idade. Chegou um colega dele na escola e esse colega começou a evangelizar a sala de aula. E ele viu um adventista, começou a debater sobre lei e graça com ele. Esse rapaz era eu. Não conhecia nada de Jesus, não tinha um evangélico sequer na família. Só tinha o batismo católico na minha infância. Havia frequentado alguns templos por causa de amigos, igreja católica, mas não tinha noção de nada. Então, quando eu vi os dois debatendo, eu gostei do debate. Eu falei, eu vou entrar nessa. Peguei o Novo Testamento dos Gideões que tinha na minha casa, que estava lá, acho que uns 3, 4 anos, guardado, sem ninguém ter aberto. Só o meu irmão mais velho tinha lido alguma coisa.
eu comecei a folhear para tentar provar que o adventista tinha razão, que a graça é só uma coisa que nos ajuda a guardar a lei e que a lei é o caminho para chegar ao céu, a obediência à lei. E eu fui defender a ideia adventista e me deparei com o evangelho da graça do Senhor Jesus. E tudo que eu chegava na sala era um colégio presbiteriano, era para defender o presbiteriano, ainda que o meu intuito de ler a Bíblia era atacá-lo. Era mostrar que o meu outro amigo estava certo. Com algumas semanas eles resolveram parar de debater um com o outro. E aí, essa pessoa me pegou e falou, vamos orar. Ele disse que ele lembra desse dia da oração, eu não lembro dessa oração. E nós, colegas de 8ª série, oramos juntos, diz ele que eu entreguei minha vida a Jesus, só que eu não lembro disso. Eu só lembro de ter chegado em casa e não consegui mais parar de ler a Bíblia. E eu fui lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. No Natal, quando chegou o Natal, isso era março, quando chegou no Natal ainda estava faltando Apocalipse, que eu achei um livro meio complicado, eu queria me preparar para ler. Mas não frequentava igreja. Minha igreja era a Bíblia dos Gideões Internacionais. O Novo Testamento com Salmos. Então, e aí, eu já contei para os irmãos, mas nunca custa lembrar, às vezes alguém não estava aqui. Eu descobri que eu tinha convertido porque eu li lá em Atos que as pessoas se convertiam, se entregavam a vida a Jesus e ficavam sendo cidadãos dos céus. Tudo isso eu li na Bíblia. Mas eu não tinha consciência de que eu já tinha convertido. Quando eu fui passando por um corredor da minha casa, minha irmãzinha, que tinha 9 anos de idade, diz assim, Jocida, o que aconteceu com você? 9 anos, hein? Ela, de alguma coisa muito prática, ela percebeu minha conversão. Eu parei e falei assim, o que aconteceu comigo, o quê? Não, você está tão diferente. Eu falei, diferente como? Ela falou, você nunca mais bateu na gente. Quando ela falou assim, eu liguei com Atos dos Apóstolos e diz assim, eu sou discípulo de Jesus já. Eu sou convertido. E aí eu comecei a ler a Bíblia e compartilhar com as pessoas. Ia para o campinho de futebol. Quando a gente estava lá de próximo time, eu contava as histórias de Jesus para os meninos comigo. Aquilo empolgava tanto a meninada, e eu sem saber de igreja, eu não tinha igreja, não tinha nada. Que eles falavam, vem de noite na minha casa, um rapaz que chegou do Maranhão, vem de noite na minha casa, a gente vai reunir lá, você vai contar mais história de Jesus para nós. E eu ia lá contar a história de Jesus, sem igreja. Nesse período morre o pai do rapaz, que tinha os seus 16, 17 anos, do rapaz que me falou de Jesus, que me evangelizou. E eu não sei como eu descobri isso. Foi Deus. Que a gente morava em lados opostos da cidade e não se via mais. Eu estava fazendo o 2º grau. E eu corri para a igreja dele para consolá-lo. E cheguei lá, eu é que fui consolado. Eu sentei do lado dele e o pastor Evandro, o primeiro missionário nosso, estrangeiro, que fundou a igreja do Paraguai, era o meu pastor. Se tornou meu pastor e me batizou. Batizou a mim, batizou minha esposa, batizou minha mãe. Pastor Evandro pregava olhando para o Marcos e eu achava, por que ele está olhando para mim? Mas é porque o Marcos estava do meu lado. Ele era filho do homem que tinha morrido. E as palavras daquele sermão do reverendo Evandro, conhece o reverendo Evandro, o reverendo Coine? O reverendo Coine conhece, foi ele que me batizou. A primeira vez que eu vi na vida foi nessa mensagem. As palavras eram para mim, era como Deus dizendo, você precisa de igreja e a sua igreja vai ser aqui. E há alguns meses eu fui batizado pelo pastor Evandro na primeira igreja de Goiânia, num dia chuvoso. Eu cheguei tão ensopado que a hora que ele derramou a água sobre a minha cabeça não fez a menor diferença. Né? Eu já estava ensopado de chuva. Mas eu fui batizado no dia 31 de outubro. E um mês depois o pastor Evandro me deu uma sala de escola dominical numa congregação. Aí eu perguntei, o senhor está louco? Tem um mês que eu fui batizado. O pastor Evandro disse para mim, você passou esse tempo todo lendo a Bíblia, você já sabe mais Bíblia que muito presbítero aqui, você pode ir lá dar aula. E eu fui, sem saber o que era direito, comecei a dar aula com um mês de batizado. Deus me queria no ministério, porque a igreja é importante. Quero dizer aos irmãos que eu devo à igreja as melhores coisas da minha vida. Hoje eu vejo meus irmãos, meus sobrinhos,
minha mãe, lendo a Bíblia, servindo a Deus, livre dos vícios. E quando eu olho para esse pessoal todo na igreja e pensar que eu fui o primeiro convertido da minha família, tios são presbiterianos. Um presbítero era um irmão meu, na verdade, primo. De sangue ele era primo, mas na realidade era meu irmão, muito querido. Morreu com 30 anos de idade, servindo ao Senhor como presbítero na igreja e tinha feito o primeiro ano de seminário. Meu irmão, 2 anos mais novo que eu, pregou 2 domingos atrás aqui, pastor. Meu irmão mais velho, presbítero. Se eu soubesse que ele ia virar presbítero, eu tinha brigado menos com ele, né? Porque eu não imaginava que eu ia ter um irmão presbítero. Mas o mais velho é presbítero, eu pastor, o outro pastor, e o meu filho mais velho é pastor lá em Itapetininga. Pelo que os membros falam, os irmãos estiveram lá no acampamento, estão amando o pastorado do meu filho. Eu olho para as minhas netas cantando hino, estudando música para tocar na igreja, participando da peça de Natal. Eu imaginava que aquelas letrinhas que eu fui juntando do Novo Testamento dos Gideões ia se transformar nisso? Não. Mas isso é igreja, queridos, faz milagres. Faz milagre na sua vida. Se você contar a história, eu creio que a sua história vai ser muito mais bonita que a minha, mas está cheio de experiências com o Senhor. Portanto, ninguém pode dizer o valor da igreja, a não ser Deus. E Jesus diz, eu estou construindo a minha igreja sobre esta rocha. E estou dando a ela as chaves do reino dos céus. Quem ela receber, terá sido recebido, é porque foi recebido na eternidade, antes da igreja receber. E quem ela desligar, é porque já foi desligado lá também. Olha a autoridade da igreja. E eu quero terminar com uma palavra de que precisamos ser muito unidos, viu, queridos? Já que a igreja é tão importante, vamos lutar pela nossa unidade, para a gente pensar de forma igual. Somos diferentes, mas Cristo nos conduz à unidade. Se há diferenças, vamos acabar com elas. Porque Jesus diz para que eles sejam um, que eles sendo um, o mundo vai crer que tu me enviaste. Não é isso que Jesus fala lá? Na oração? E aí eu evoco a frase de um evangelista. Gente, às vezes não dá tanto valor a evangelista. Mas tem tanto homem de Deus que plantou o evangelho por esse mundo. E um evangelista que eu sucedi. Eu não conheci pessoalmente, mas uma coisa eu herdei. A igreja que eu pastoreei, a igreja de Pontalina, repetia para mim as coisas que esse homem dizia no sermão. E como eu fui enriquecido pelos sermões que eu não ouvi. Mas eu fui o sucessor do Crispim, naquela igreja de Pontalina, em Goiás. E uma das coisas que o Crispim ensinou sobre a igreja foi isso para a igreja. Falou, meu irmão, tem 2 coisas na vida que você não pode fazer sozinho. Uma delas é casar. A outra é ser crente. Quem determinou isso foi Jesus. Adão e Eva se isolaram, um jogou a culpa no outro, estavam ali e Deus restitui isso fazendo igreja. Um tira a culpa do outro, um serve o outro. A igreja é a proposta para a sociedade moderna, é o modelo para ela. Nós temos problemas, não somos isentos. Mas a gente mostra para o mundo como resolvê-los, com amor, paciência. Não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição, não desistimos dela. É isso que eu queria que os irmãos percebessem. Igreja é imprescindível. Vamos fazer uma igreja forte. Se você for forte, se você der a sua colaboração. Essa igreja vai fazer nos próximos 41 anos uma festa. Porque foi relevante para a sociedade, edificou vidas e salvou pessoas. Você quer um projeto melhor do que esse? Não existe. Não tente fazer um paraíso na terra, porque nós não vamos conseguir. Faça como Adão e Eva. Vamos juntos invocar o nome do Senhor. Aí sim, aí o paraíso vem. Porque o paraíso vai vir nas mãos dele. E João disse, eis que vi novo céu e nova terra.
porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E vi Jerusalém que desce da parte de Deus, como noiva, enfeitada para o seu esposo. Esse é o paraíso, queridos. Jesus é o caminho de volta. Vamos espalhar. Não precisa fazer segredo mais. Isso era só para os discípulos. Agora é a nossa hora de divulgar o segredo. Aquele descendente de Eva que foi prometido a ela, que pisaria a cabeça da serpente, levaria cativo o cativeiro, destruiria o inimigo e nos faria livres, já veio. Vamos ensinar isso. Louvemos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, queridos, para uma última oração.